Ainda de acordo com o Libânio Oliveira Toshi, alguns analistas críticos do neoliberalismo identificam três de seus traços distintos: mudanças nos processos de produção associadas a avanços científicos e tecnologia, superioridade do livre funcionamento do mercado na regulação da economia e a redução do papel do Estado. Observe que essas linhas apresentam por Léo Libânio Oliveira e Toshi 2012 nos dão a ideia de que a forma econômica apresentada nos países industriais trata a educação com políticas de ajuste, as quais são defendidas em âmbito mundial pelo Banco Mundial. As orientações neoliberais postulam ser o desenvolvimento econômico alimentado pelo desenvolvimento técnico e científico. O fator de garantia do desenvolvimento social trata-se de uma visão econômica e tecnocrática que desconsidera as implicações sociais e humanas do desenvolvimento econômico gerado por problemas sociais. Dentro dessa visão de podemos determinar que os problemas sociais são elencados como desemprego, fome, pobreza, que alargam a contingência de excluídos, ampliando as dificuldades entre os países, classes sociais e grupos. Essas questões não parecem familiares? Com o que já foi apresentado, podemos então determinar que a preocupação com o desenvolvimento técnico passa a ter um novo olhar e trata bem as questões relativas dos governos em como ver a formação de uma população e seu sistema educacional. Com isso, percebemos que a preocupação relativa ao conhecimento e educação foca na questão econômica e no aumento da produtividade desse sujeito. Conforme Libânio Oliveira Toshi, 2002, parte 43, a reforma dos sistemas educativos torna-se prioridade, especialmente nos países em desenvolvimento, tendo em vista o atendimento das necessidades e exigências geradas pela reorganização produtiva no âmbito das instituições capitalistas mundiais. Cabe ressaltar que somente o trabalho braçal já não é o suficiente para a manutenção da economia do país. É preciso fazer com que esses trabalhadores passem a buscar formação para melhorar a produtividade das indústrias, dando condição de crescimento econômico ao país. Frente ao exposto, podemos determinar que a maneira de visualizar a economia em sua relação à aceleração dos países em um desenvolvimento perante o Banco Mundial perceber que,
Novos tempos requerem nova qualidade educativa, o que implica em mudanças nos currículos, na gestão educacional, na avaliação de sistemas e na profissionalização dos professores. A partir daí, os sistemas e as políticas educacionais de cada país precisam introduzir estratégias como descentralização, reorganização curricular, autonomia das escolas, novas formas de gestão e direção da direção das escolas, novas tarefas, responsabilidades dos professores. Diante dessa exposição, o Banco Mundial passa o recado de que quem deseja crescer na economia perante os demais países necessita reestruturar seu sistema educacional. Com isso, a educação brasileira passou a se inserir nesse contexto. Podemos relembrar o que já estudamos quando tratamos das ações aprendidas no governo Collor, como participação na Conferência Mundial sobre a Educação de Todos em Jomtien, na Tailândia, promoção do Banco Mundial com as participações de diversas organizações mundiais. Nesta conferência, foram determinados os seguintes objetivos. Artigo 1. Satisfazer a necessidade de aprendizagem básica. Cada pessoa, criança, jovem, adulto, deve ter condições de aproveitar as oportunidades educativas para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Artigo 2. Expandir o enfoque, lutar pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos. Exigem mais do que a ratificação dos compromissos pela educação básica. É necessário um enfoque abrangente capaz de ir além dos níveis atuais de recursos das estruturas institucionais, dos currículos e dos sistemas convencionais de ensino para construir sobre a base do que há de melhor nas práticas correntes. Artigo 3. Universalizar o acesso à educação, promover equidade. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos para tanto a necessidade de universalizá-la e melhorar a sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. Artigo 4. Concentrar a atenção na aprendizagem. A tradução das oportunidades ampliadas de educação em desenvolvimento efetivo para o indivíduo ou para a sociedade dependerá, em última instância, de razão que dessas mesmas oportunidades as pessoas aprendam de fato, ou seja, aprendem os conceitos úteis de raciocínio, aptidões e valores. Artigo 5. Ampliar os meios de raio de educação da educação básica. A diversidade, a complexidade e o caráter mutável das necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos exigem que se amplie e se redefina continuamente o alcance da educação básica. Artigo 6.
proporcionar um ambiente adequado à aprendizagem. A aprendizagem não ocorre em situações de isolamento, portanto, as sociedades devem garantir que todos os educandos assistência e nutrição, cuidados médicos e apoio físico e emocional essencial para participarem da atividade de forma de sua própria educação dela e se beneficiem. Artigo 7. Fortalecer alianças. As autoridades responsáveis pela educação, os níveis nacionais, estadual e municipal, têm obrigação prioridade de proporcionar educação básica para todos. Não se pode, todavia, esperar que elas supram a totalidade dos requisitos humanos, financeiros, organizacionais, necessidade e essa tarefa. Novas e crescentes articulações, alianças serão necessárias em todos os níveis, entre todos os subtores em formas de educação, reconhecendo o papel especial dos professores, dos administradores e do pessoal que trabalha em educação, entre os órgãos educacionais e demais órgãos do governo, incluindo o planejamento, finanças, do trabalho, comunicação e outros setores sociais. Entre as organizações governamentais, não governamentais, com o setor privado, com as comunidades locais, com grupos religiosos, com as famílias. Artigo 8. Desenvolvimento para a política, desenvolver uma política de contextualizar o apoio. Políticas de apoio no setor social, cultural e econômico são necessárias à concretização da plena provisão e a utilização da educação básica para a promoção individual e social. A educação básica para todos depende de um compromisso político e de uma vontade política, respaldados por medidas fiscais adequadamente ratificadas de forma política educacional pelo fortalecimento institucional. Artigo 9. Mobilizar recursos para que as necessidades básicas de aprendizagem para todos sejam satisfeitas. A medida de ações de alcance muito amplo será essencialmente mobilizar atuais e novos recursos financeiros e humanos públicos, privados ou voluntários. Todos os membros sociais têm uma contribuição lembrando sempre o tempo e energia e recursos dirigidos à educação básica constituem certamente o investimento mais importante que se pode fazer no povo, no futuro de um país. Artigo 10. Fortalecer solidariedade internacional. Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem constitui-se de uma responsabilidade comum e universal de todos os povos que implica solidariedade internacional a relações econômicas honestas, equivalentes para fim de corrigir as atuais disparidades econômicas de todas as nações, têm valiosos conhecimentos e experiências para compartilhar com as vistas a elaboração política e programas educacionais eficazes.
A partir dessa conferência, muda-se a visão de muitos governantes e busca-se a melhoria da educação através de reformas educacionais frente às novas realidades. 3 novas realidades sociais e as reformas educacionais do Brasil. Nesta conferência foram retiradas orientações para a elaboração do Plano Decenal da Educação para Todos, documento elaborado para determinar as ações e serem realizadas dentro de um determinado período, no caso, 10 anos, sendo este documento produzido como Diretriz Educacional do Governo Itamar Franco de 1993. De maneira breve, vamos resumir as ações realizadas a partir desta conferência. Para os demais governantes que sucederam a Collor até a atualidade no governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 e 1998, foram escolhidas metas pontuais com relação ao plano decimal, ficando assim elencadas: descentralização da administração das verbas federais, elaboração do currículo básico nacional, educação à distância, avaliação nacional das escolas, incentivo à formação dos professores, parâmetros de qualidade para livros didáticos, entre outras. Nessa gestão houve elaboração e promulgação da LDB, Lei 9.349, e a formulação das diretrizes curriculares, normas e resoluções do Conselho Nacional de Educação, SNE, para o ensino superior. Segundo seu mandato 1999-2002, FHC manteve-se mesma política educacional que vinha utilizando, incluindo nessa aprovação pelo Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação, PNE 2001 a 2010. Dando continuidade, observamos que o governo Lula, de 2013 a 2026, foi criado o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, dado ser melhor abordado nas páginas seguintes, dando assim uma compreensão de onde e como, para que é utilizado este fundo e os demais fundos criados pelo governo para auxiliar no desenvolvimento da educação e diminuir as desigualdades relativas às questões educacionais, refletindo nos demais espaços sociais. Em seu segundo mandato, de 2007 a 2010, realizou mudanças na educação básica, como aumento de recursos na educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação, IDEB, piso salarial dos professores e aprovação da Emenda Constitucional número 59. A emenda constitucional número aprovada em 2009 pelo Congresso prevê a obrigatoriedade do ensino médio para aprovação entre 4 e 17 anos, implica abrangências dos programas de implementação para todas as etapas de educação básica, com mudanças de Constituição Federal ao ensino pré-escolar médio, passam a ser obrigatórios. A meta do governo é universalizar o acesso, prazo final até 2016. No governo Dilma Rousseff, deu-se a continuidade aos programas do governo anterior e buscou-se implementá-los. Observe que essas ações, entre outras, estão interligadas às ações tendências internacionais, sobretudo
do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, FMI. No entanto, segundo o Líbano Oliveira Toshi, as políticas e diretrizes educacionais dos últimos 20 anos, com raras exceções, não têm sido capazes de romper a tensão entre intenções declaradas. A medida efetiva, por um lado, estabelece políticas educacionais que se expressam intenções de ampliação de margem de autonomia, participação de escolas e professores. Por outro, verifica-se parcimônia do governo nos investimentos, impedindo a efetivação de medidas cada vez mais necessárias. Autonomia de participação de escolas e professores. Portanto, verifica-se parcimoniamente do governo investimentos, impedindo a efetivamente a medidas cada vez mais necessárias. A favor, por exemplo, dos salários da carreira e da formação do professor, com a alegação que enxugamento do Estado requer redução de despesas do déficit público, o que acaba imprimindo uma lógica contábil. Contábil? O que é tão contábil? Economia. Contábil. Deixa eu... Cadê? Vou sublinhar você. Contábil. Que porra é essa? Contábil. Com isso, podemos determinar perantemente o mundo, perante a própria população, que nos deparamos com olhares desconfiados, descontentes em relação ao grau deficitário na aplicação das políticas educacionais. Podemos determinar então que, de acordo com o Líbano Oliveira Toshi, 2012, esse fato deve-se certamente às características do modelo econômico dotado de orientações econômicas tecnocráticas, em que as implicações sociais humanas ficam em segundo plano. Precisamos, então, reordenar nossa casa, o Brasil, assim para conseguirmos retornar ao crescimento econômico, para obtermos de qualidade de nossa vida. Não distante de tudo, recai a educação. Este caminho ao nível de globalização, palavrinha de novo, de todos os pensamentos dessa maneira, essa educação para a solução de muitos problemas mundiais nacionais. Com isso, precisamos, enquanto profissionais de educação, reconhecer diversas mudanças que ocorrem em volta e estas recaem sobre nossa maneira de proceder com nossos alunos e compreensão de leis e suas estratégias. O que dialogamos aqui não pode fazer muito sentido, mas observamos que nessa perspectiva nosso país está buscando maneiras e caminhos tortuosos para diminuir a desigualdade. Dessas desigualdades sociais, estamos diretamente ligados à globalização e não podemos deixar de compreender que os acontecimentos do mundo afetam diretamente a educação de várias formas, principalmente pontuados pelo Líbano Oliveira e Toshi, 2012. Ai, minha perna. Exigem um novo tipo de trabalhador, mais flexível, polivalente, não conheço essa palavra, foda, polivalente,
que provoca certa desvalorização da educação formadora de novas habilidades cognitivas, sociais e pessoais. B. Levam o capitalismo a estabelecer para a escola de finalidades compatíveis com os interesses do mercado. C. Modificam os objetivos e as prioridades da escola. D. Produzem modificações nos interesses e necessidades e valores dos escolares. E. Forçam a escola a mudar as suas práticas por causa do avanço tecnológico dos meios de comunicação e a introdução da informática. F. Induz alterações na atitude do professor e no trabalho docente, uma vez que os meios de comunicação e os demais recursos, tecnologias, são motivadores. Com estas intervenções no que diz respeito a acontecimentos que ocorrem no mundo atual, observamos que a escola está também necessitando de uma reformulação, pois a globalização está adentrando novas salas de aula em que todos os espaços, e um exemplo claro, não são novas tecnologias, são presentes na nossa vida e nos alunos.